noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Encontro Raiz. Essa é mais uma das formas que nós, da Gerência de Educação da 11ª CRE, encontramos para colocar no mundo todas as nossas descobertas, todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente já fez ou faz e buscando descobrir as nossas raízes e encontrar os nossos céus. Hoje, o nosso encontro é com os professores de PEG, PEJA, de antes e de agora. Vieram abrilhantar o nosso espaço virtual as professoras Márcia Sobral, Lidiane e Cláudia Reis. Como vão, minhas queridas? Não vou dizer de onde elas são, porque essa apresentação quem fará é a Lidiane. Esse será o nosso modelo de encontro. Lidiane é a nossa caçulinha do PEJA. Ela vai conversar com Márcia Sobral e com Cláudia Reis, buscando descobrir quais são as raízes dessas moças lindas e quais são os seus céus, os seus sonhos. Preparem-se, porque esse encontro vai ser emocionante. Eu, de cá, ficarei caladinha, só espiando. Vamos lá, minhas lindas? Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Muito, muito obrigada, Rosana, pela apresentação. Eu sou a professora Lidiane, eu atuo na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no único período diurno da ilha. E eu estou muito empolgada por essa conversa que a gente vai ter agora, junto com a professora Márcia e com a professora Cláudia. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente. Márcia, você quer começar? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia, como já foi dito, Márcia Sobral, e sou petropolitana, nascida e criada lá, de origem alemã, que minha família foi uma família que foi colonizadora de Petrópolis, foi para lá para colonizar, misturada com a mineirice do lado da minha mãe. Então, já viram, né? É uma mistura boa. Estudei em Petrópolis, me formei em Petrópolis, e quando eu me casei, vim para o Rio de Janeiro, fiz concurso, entrei para o município e fui trabalhar no CIEP João Mangabeira. Fiz a segunda matrícula, fiz o segundo concurso, segunda matrícula, e continuei no João Mangabeira com as duas matrículas. Uma eu era diretora adjunta e a outra, graças a Deus, eu tive a felicidade de trabalhar, de ser convidada para trabalhar, na época, projeto de educação juvenil, que chamávamos de PEG. Foi uma alegria muito grande trabalhar com pessoas, com adolescentes. A ideia era esses adolescentes que tinham deixado, por algum motivo, a escola, queriam, até tinham vontade, às vezes, de voltar, mas não se sentiam enquadrados em turma nenhuma, porque eles não eram nem crianças e também não eram tão adultos para estarem nas salas maiores. E aí, graças a Deus, graças a isso, eu fiquei apaixonada por esse trabalho. Foi muito difícil no início, conquistar os alunos, conquistar a confiança até mesmo das autoridades, de outros professores. Muita gente olhava para a gente assim, meio desconfiado, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas com muito amor, com muita garra, e a equipe que nós formamos no João Mangabeira deu certo. Graças a Deus, fizemos um trabalho com muito amor, tínhamos um carinho muito grande dos alunos, né? E hoje eu até, de vez em quando, encontro com o outro já numa outra situação,
já com um trabalho mais garantido, a gente que mora na Ilha do Governador. Ilha do Governador é como se fosse uma cidade interior, então onde se vai encontra alguém. E de vez em quando eu encontro com algum aluno e fico muito feliz de saber que estão bem graças a um trabalho nosso. Então, é isso. Acho que... Muito obrigada. Professora Cláudia, pode se apresentar para a gente? Obrigada, Lidiane. Boa noite, Rosana, Lidiane, Márcia. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente o convite para estar aqui com vocês, pessoas tão importantes aí na trajetória da nossa educação na cidade do Rio de Janeiro. É um prazer, Márcia, dividir com você aqui esse espaço de memórias, de raízes, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Cláudia Reis, nascida de pai caminhoneiro e mãe costureira, primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. Estou em todo lugar que eu vou, eu falo sobre isso, porque para mim é um ponto de raiz, viu, Rosana? Muito importante na minha vida, né? Da onde eu vim e o que a gente conseguiu construir ao longo desse período. Dinheiro a gente não tem, não, mas o orgulho de ser o que a gente tem bastante. Fui professora da Rede Pública Municipal de Ensino com muito orgulho também, durante 27 anos. Estive na quarta CRE como professora, como orientadora pedagógica, como integrante da Coordenadoria de Educação, onde agora a Rosana trabalha, tenho vários amigos por lá. Antes de estar na coordenadoria, estive especialmente no CIEP Ministro Gustavo Capanema, fazendo a implantação do PEG, naquela região ali da Maré, né? Na década de 1980, 1990. Não é? Depois de 27 anos na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, eu ingressei no Colégio Pedro II, onde estou lá há 6 anos, atuando em sala de aula, que é o lugar que eu amo muito. Então, as histórias nós vamos conversando aqui, né, Lid, ao longo da nossa conversa, mas é só para vocês saberem um pouquinho de onde eu vim, né? Sim, é importante a gente saber, né, onde estão as nossas raízes, até agora, também para falar um pouquinho sobre as raízes do PEJA, né? Então, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu não podia dar spoiler, né? Logo na hora da apresentação. Essas 3 pessoas nós temos em alta conta, por isso foram essas nossas convidadas de hoje, pela força, pelo talento e pela crença que tiveram pelo nosso PEJA. Todas as 3 são responsáveis pela implementação desse programa que hoje que nos é tão querido, tão encantador. Obrigada. Bom, continua, Lid. Obrigada, Rosana. E uma das curiosidades, né? Eu sou do PEJA, mas eu não sabia como é que aconteceu essa implantação e descobri na nossa conversa, né, anterior, que se chamava PEJ. Como é que foi esse início? Foi um momento de tensão, foi um momento de alegria, foi um misto de emoções? Como é que isso aconteceu? Eu acho que a Márcia pode começar, porque a Márcia pegou do comecinho mesmo, né, Márcia? Lá de 1984, 1985, não foi? 86, mais ou menos, 86, acho que sim. Foi uma coisa completamente nova, não é? Então, tudo que é novo assusta, né? Deixa aquela desconfiança. E surgiu, justamente como eu falei um pouco na minha apresentação, a ideia que eu achei, assim, que eu sempre achei, professor Darcy, né? E o Brizola, eles dois, essa vontade de querer resgatar esses adolescentes que praticamente estavam perdidos por aí, sem ter onde se colocar. Muitas vezes tinham até vontade de voltar a estudar. Saiu por algum problema de família, tinha que tomar conta de irmãos porque os pais trabalhavam fora, outros mesmo que foram aqueles alunos que vão repetindo, não se encaixam e que, de repente, querem desistir e desistem, perdem o ânimo, né?
que quando você não consegue alguma coisa, quem está em volta vai conseguindo e você não, você acaba... Isso é nato da pessoa, é desistir. Se não tiver um estímulo grande em volta, desiste, né? E essa ideia, para mim, foi assim primordial, foi fundamental pensar, ter alguém que pensou nesses adolescentes. Que, como eu disse, às vezes eu encontro com uns que a maioria deu certo, nós sabemos disso. Então, se eles não tivessem tido essa sorte, essa oportunidade, onde estariam? O que teria acontecido na vida desses alunos, né? Então, começou, como eu estou te dizendo, com essa oportunidade, abriram à noite, era um programa que era feito assim, começava às 6 horas, eles chegavam, jantavam, tinha a parte de escolaridade, que era, no início, era só alfabetização, começar com a alfabetização, tá? E aí eles tinham 2 horas com as aulas, com as atividades, e depois, de 9 às 10, era aula de arte. E ali eles botavam as dificuldades, ali eles se relaxavam, a gente conversava, trocava, fazendo trabalhos manuais, às vezes cantando, batucando, contando histórias. Esse encontro com a arte é maravilhoso, né? Hã? O encontro com a arte é maravilhoso. Maravilhoso, isso mesmo. Então, era muito bom, era muito bonito. Tinha dias que eles não queriam nem ir embora. Dava a hora, 10 horas de ir embora. Não, peraí, vamos acabar isso, vamos acabar, temos que acabar, entendeu? E nós que éramos do PEG, eu tinha assim, a facilidade, porque eu era adjunta da escola também. Então, eu passava praticamente o dia inteiro na escola. Com a minha primeira matrícula, eu era adjunta. E nessa outra, eu trabalhava como professora. Então, nós fazíamos exposições. Quantas vezes as professoras do dia chegavam, né, Rosana? Viam os nossos trabalhinhos lá expostos. E isso, para eles, era muito bom. E aí começamos com a alfabetização, começamos com poucos alunos, mas aí tinha que arrumar mais, subíamos a comunidade para procurar alunos, bater de porta em porta, e chamar um, e chamar outro, e convence, aquele que já estava aí junto para chamar, entendeu? Nessa parte de aula de arte, a gente fazia muita música para eles. Na época, acho que estava iniciando o funk, mas aquele funk bom, não é esse funk de hoje em dia, não. Era aquele funk até que era bonito. Funk melody, né? Era bonito. Na ilha tinha até esqueci o nome deles, era, sei lá, depois eu ainda vou me lembrar, porque a cabeça já de velhinha já não grava muita coisa. Nós levamos até eles uma vez no CIEP para fazer uma apresentação. Não era o Claudinho Bochecha? Não, Claudinho Bochecha, eles ainda não moravam na ilha, não. Depois eles vieram... porque eles foram para aí, né? Espiga, um era Espiga e o outro era... Eles cantavam aquela música. Na ilha... O baile do Cocotá... Esqueci o nome, a música, mas... Não, era Espiga e o outro, me esqueci o nome. Bom, então nós fazíamos essas atividades com eles e era muito bom. Conseguíamos formar os alunos e as turminhas e fomos levando. Você queria saber só do início ou eu estou indo demais? Eu estou tão empolgada, gente, eu me arrepio. Olha, tem gente que me conhece e sabe como eu era feliz com esse grupo de alunos, com esse PEG. Elas riam de mim, minhas colegas, que eu dizia assim, no meu PEG tem isso. Então, todo mundo ria carinho, de mim. Né, que tinha e tem até hoje pelo PEG. Isso. E o que acontece? Eles eram os adolescentes, na época, meio se sentindo marginalizados de tudo, porque eles não se encaixavam.
E ali nós dávamos carinho, nós dávamos atenção. Eles chegavam até mais cedo para procurar a gente para conversar, entendeu? Então, nós formamos quase que uma família, praticamente uma família ciepenta, que a gente dizia, família ciepenta. E aí esse foi o início, né? Eu tenho uma curiosidade quanto à faixa etária no PEG. A faixa etária era de 14 a 20 anos quando começou. Mas aí também tivemos um outro probleminha que a gente não soube, não aceitamos fazer exatamente como era o início. Começou a procurar o quê? Pai de um aluno de dia, mãe de um aluno de dia. E aí a gente, no início, não pode aceitar, porque é projeto de educação juvenil, não pode. Mas aí a gente deixava entrar como um ouvinte, em princípio. Fizemos assim, vamos dizer, não certo. Até ter a adaptação, né, para o Foi uma desobediência, mas que deu certo depois. Mas por isso acho que foi a partir daí, não é, Márcia, que a gente pôde fazer a mudança institucional. Porque, na verdade, como o PEG era um projeto, né, ele ainda não era institucionalizado como um programa, a demanda da população é que fez com que a gente se mobilizasse. Porque se a população não fosse procurar, você não tivesse que fazer essa manobra, provavelmente estaríamos lá no PEG até hoje, não é? E eu lembro será bem... que ninguém se queria, né? E aí eu lembro bem, Márcia, porque assim, você foi uma das pioneiras, né? Essas diretoras e professores que iniciaram esse projeto, que deram esse pavimento para a gente vir com as outras discussões um pouquinho mais tarde. Eu lembro bem, porque assim, eu tive 2 momentos, viu, Lídia? O momento CIEP e o momento Coordenadoria de Educação. Lá no momento CIEP, a gente fez isso tudo aí que a Márcia já falou, né? Foi um momento muito parecido em todos os PEGs iniciantes nos CIEPs, não é? Mas, num segundo momento, na CRE, por exemplo, eu lembro bem que a gente fazia muitas audiências públicas na Câmara dos Vereadores, porque a grande discussão era o PEG, essa educação juvenil, não é atribuição do município. Ao município cabe o ensino fundamental. Naquela época não era educação básica, era o ensino fundamental. E aí a gente foi fazer essa discussão lá na Câmara dos Vereadores, para explicar o seguinte: o município não é responsável por idade, ele é responsável por modalidade de ensino. Se esse sujeito não teve a oportunidade na data correta, né, no período correto, na idade certa, ele precisa ter essa oportunidade em outro momento. E aí essa briga foi pesada na Câmara dos Vereadores, até que a gente conseguiu depois implementar o que hoje a gente chama de PEJA, porque aí se transformou num programa de educação de jovens e adultos, não é? Foi só uma implantação, né? Foi uma conquista, né? E foi toda uma luta para conseguir implantar o PEJ e atender a faixa etária de hoje. Por exemplo, hoje na minha turma eu tenho alunos dos 16 anos de idade até os 65 anos de idade. E eu consigo atender a esses alunos, e a gente, não só na minha turma, né, como nas outras turmas também de PEJA, e como nas outras escolas que atendem o PEJA no noturno. Então, a gente foi um processo que eu não fiz parte, mas que respinga até hoje. Foi bom, né? E nós tínhamos também, de vez em quando, reuniões em outros CIEPs, que era justamente para a gente discutir as dificuldades, tentar encontrar soluções, entendeu? Isso aí também nos fortalecia, né, Cláudia? Márcia, aquela história, quando você chegou era tudo mato, né, Márcia? Quando você chegou no pé já era tudo mato, né? Vocês foram construindo tijolinho a tijolinho. Vamos sim. Eu acho o nosso CIEP foi o primeiro da Ilha do Governador, né, Rosana? Foi o primeiro. Era um canteiro de obras, na verdade. Era sim. Mas valeu, né? A gente pode dizer de coração, valeu e valeu muito, né?
E se você não tivesse feito, você e as outras diretoras desse período não tivessem realizado essa acolhida afetiva que a gente fala lá do Valon, mas na verdade é isso que acontece no cotidiano, talvez ele... Quantas vezes a gente ouviu que o PEG ia acabar, Márcia? A gente ia para reuniões no Tancredo Neves, né? Lá na Ipanema, no ICEP de Ipanema. Quantas vezes a gente falou, olha, esse é o último ano do PEG. Ai, a vontade, o coração vinha apertadinho, o coração vinha apertadinho, porque a gente ficava naquele desespero, né, Cláudia? Não pode acabar, meu Deus, como é que vai ser? Porque havia uma evasão flutuante muito grande, né? Eu não sei, Lídia, como é que vocês lidam com isso hoje, mas naquele período a gente tinha uma evasão que era flutuante. Não é porque o sujeito não gostasse, é porque a vida cotidiana ela atropelava, né? As questões todos, a maioria era de trabalhadores e trabalhadoras, então as coisas acabavam atrapalhando um pouco. Havia, sim, tinha uma questão da violência nas comunidades também, que muitas vezes atrapalhavam a ida. Então, essa coisa flutuante da frequência era um calcanhar de Aquiles para a gente. Como é que é isso hoje, Lídia? Tenho curiosidade de saber como é que funciona hoje. Hoje ainda é. A gente ainda tem muita... A frequência, ela é muito... Ela é muito palpável, né? Sabe? Ela vai o tempo inteiro, como vocês falaram, né? Flutuando, e a gente continua sempre na luta para que o aluno continue na escola. Tem as mesmas situações que você falou, do emprego, né? Ou então, como é o caso da minha experiência em sala de aula, tem muitas senhoras por ser um PEJ diurno. Elas não têm mais emprego porque estão aposentadas, mas os filhos têm empregos e precisam de alguém para cuidar dos netos. Então, elas frequentam a escola, elas me pedem, imploram, não, deixa eu frequentar 2 dias essa semana da escola, e na semana que vem eu venho certinho, porque essa semana teve um problema na creche, ou então situações também, um ou outro de emprego, né, porque estão trabalhando, porque trabalham fora, ou então porque a gente recebe muitos adultos que têm muita dificuldade de aprendizagem. Então, eles acabam ficando com vergonha, e para você convencê-los que isso é normal, é o seu tempo, você vai caminhar, nós vamos caminhar juntos, é difícil, não é fácil, não. Então, acredito que não tenha mudado muito. O público, o tempo pode ter até mudado, mas eu acho que essa característica do PEJA permanece bastante. Eu acho que vocês já me colocaram aí vários desafios, né, que aconteceram logo de início para a implantação do PEJA. Implantação não, conquista, né, do PEJ. Aí agora, para a gente ter esse nosso PEJA. Eu queria que vocês me dissessem assim, uma coisa que vocês mais sentem falta. Vocês duas não estão mais atuando no PEJA, não é isso? Continuam dando aula. Márcia já está aposentada. Cláudia continua dando aula, mas não no PEJA, né? A gente está dando aula em outra modalidade de ensino. Mas eu sei que com certeza tem alguma coisinha que você sente muita falta e que você vai continuar sentindo falta por muito tempo do nosso PEJ, né? O que seria essa coisa? Eu posso falar? Pode sim. Eu acho que é essa afinidade, esse carinho que os adultos têm conosco, sabe? Os adultos, os adolescentes, esse aconchego, eu acho que eles precisam do nosso calor, e eles são muito, né? Eu acho que isso é fundamental. Eles, até às vezes, voltando à minha época, eles iam, muitas vezes, não para aprender, era para conversar conosco, para contar alguma coisa que tinha acontecido, boa ou ruim. Então, isso assim, eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, foi esse carinho. Porque a criança, o adolescente, eles gostam de você, mas não é tão... Eles até vêm alegre de te ver, mas os outros, eles sentem necessidade, quando é adolescente, e esses adultos assim, eles sentem necessidade
de estar conosco, de trocar conosco. Eles têm alegria de saber que você se preocupa com eles, entendeu? Então, eu acho que isso, para mim, é maravilhoso. Não sei, Cláudio, o que Cláudia acha, para mim, eu acho. Eu assino embaixo, não vou repetir, porque eu assino embaixo do que Márcia falou, e eu penso assim, a docência ela é tão fantástica, né? A gente conversava no outro dia que a gente se encontrou sobre isso. A docência, ela tem vários pontos mágicos. Tem um monte de desgraceira, mas a gente não quer falar delas. A gente quer falar justamente desses pontos mágicos da nossa profissão. E cada modalidade tem o seu ponto mágico. E aí, Lidy, eu vou querer contar o que eu sinto falta a partir de uma história, né, que aconteceu há muitos anos atrás com um grupo de alunos da EJA, da Escola Miguel Gustavo, que atualmente não é do âmbito da 11ª CRE, porque a 11ª CRE, para quem não sabe, já foi a 4ª CRE, com vários bairros absorvidos para além da Ilha do Governador. Então, esse bairro fica em Brasília, numa comunidade chamada Quitungo, um conjunto habitacional onde nasceu o Romário, inclusive, né, o jogador de futebol Romário. Então, ali a gente teve a implantação de uma EJA noturna, né, de um EJA noturno. E aí nós fomos fazer uma visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, e quando nós chegamos, eu sou muito destrambelhada, e quem me conhece sabe, e aí eu cheguei no Centro Cultural louca, saí correndo lá para encontrar com a pessoa que ia nos ajudar, não sei o quê, e quando eu olho para a porta, eu vejo as senhorinhas, que eu tinha muita senhorinha, 60, 70, 80 anos, paradas na porta. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Alguém se machucou, passou mal, sei lá. E aí, quando eu volto, elas estavam paradas na porta do Centro Cultural Banco do Brasil e me fizeram a seguinte pergunta: a gente pode entrar aqui? E essa apropriação dos espaços culturais, que são essa apropriação que é tão negada a essa população marginalizada, essa população menos abastada, essa população que de alguma forma foi afastada da escola, seja porque teve que ir para o trabalho, seja porque as metodologias não, na época delas, não absorviam as necessidades que elas tinham. Eu não gosto da palavra resgate, não, porque não tem que ninguém está resgatando ninguém, mas esse reencontro do empoderamento através da cultura para e com pessoas que tiveram esse afastamento por conta dessa estrutura social, eu sinto muita falta, porque com as crianças e os adolescentes, que eu trabalho hoje com criança de 8 anos, a gente está construindo isso, é outra história. Agora, a Márcia fala dessa coisa do sentimento de, puxa vida, eu sou pertencente, eu pertenço ao grupo do Mangabeira, eu pertenço ao Centro Cultural Banco do Brasil, isso aqui faz parte de mim, né? E esse empoderamento é muito lindo, é muito mágico nesse período da EJA, eu acho. Marca para sempre. Agora que você falou sobre isso, eu estava lembrando de uma situação na minha sala de aula. Eu tenho uma aluna que agora ela fez 75, mas na época ela tinha 70 anos, não, 72 anos. Ela já está no PIJA 2, né? Já não é mais minha aluna, mas está sempre, vou falar, minha aluna. Ela fez uma visita com a gente na biblioteca do Cocotá. E ela mora na ilha já há muitos e muitos anos. Não desde a infância, né? Ela veio de fora. Mas ela já mora na ilha há muitos e muitos anos. E nós fizemos uma visita à biblioteca do Cocotá. Ela disse que já tinha passado várias vezes em frente e nunca tinha entrado. Nunca nem tinha reparado que existia aquela biblioteca. E nós fizemos essa atividade dentro da biblioteca e fomos muito bem recebidos. A gestora de lá passeou com a gente por todos os espaços, mostrou as salas onde tem o arquivo da ilha, mostrou tudo. E ela ficou maravilhada e muito curiosa, perguntou tudo que tinha, né, quais eram as ações, quais eram as atividades que tinham na biblioteca, essa minha aluna perguntando, né, e descobriu que tinha um curso de desenho. E ela sempre dizia para mim, quando tinha alguma coisa para fazer desenho na sala de aula, não conte comigo, não consigo. Ela sempre me dizia isso. E descobriu que tinha um curso de desenho na biblioteca do Cocotá.
ela começou um curso de desenho aos 70 anos e mostra todo orgulhosa os desenhos que ela faz em pano de prato hoje. Tem até vendido, né, os desenhos, os panos de prato com os desenhos. Então, assim, isso marca para sempre. Foi um passeio que nós fizemos dentro da biblioteca, que eu achei assim, na época, eu pensei, isso vai ser muito bom, vai ser muito legal para eles, vai agregar muita coisa, mas eu não pensei que seria tanto. Então, marca muito, né? Esses momentos no PEJA. Vamos pensar um pouquinho no nosso... Deixa eu só... Porque Cláudia falou das nuances, e vocês falando desse afeto. E agora eu vou agradecer. Não estou finalizando a nossa rave, não. A gente estava brincando que ia ser uma rave de tanto que a gente tem para contar, de tanta coisa bela que a gente tem para colocar no mundo, né? Mas, aproveitando essa deixa, falar do perfil desse professor de PEJA, esse perfil encorajador, respeitoso, que se encanta com a alma do outro. Agradeço a todos os nossos professores, diretores, funcionários de PEJA das nossas escolas. Muito bom. Olha, eu acho que já até introduziu para falar um pouquinho do nosso céu, o céu do nosso PEJA, né? Onde nós vamos chegar daqui para frente, quais são os nossos sonhos. Eu queria saber um pouquinho assim de um caso, porque em toda profissão, em todo lugar, não adianta, a gente vai sempre ter aquela dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou agindo da maneira que eu deveria agir, né, para com o meu aluno? Será que isso vai ser proveitoso para a minha prática? Eu queria saber assim de vocês, Márcia, Cláudia, um caso de esperança dentro do PEJA, um caso que te chamou a atenção de algum aluno, de alguma experiência em equipe, de alguma experiência a sua própria. Eu estou te entendendo. Você quer que a gente chore, não é isso? Vamos chegar ao céu. Então, se vai chegar ao céu, pode chorar. Pode falar, Cláudia. Pode. Então, eu quero falar de um assunto que é delicado, né, por conta dos diversos territórios que a gente ocupou e, sobretudo, os CIEPs, né? A ideia da formação dos CIEPs era ocupar esses territórios onde um outro poder paralelo estava instituído. E quando a gente começa a trabalhar com jovens e adultos, né, sobretudo com os jovens, a gente começa a ter uma interlocução muito, muito intensa com esse poder paralelo. E eu me lembro, ainda era o CIEP ministro Gustavo Capanema, década de 1990, eu tive um aluno que chegou durante o período lá de aulas e falou para mim, Cláudia, eu quero sair da vida, mas os chefes disseram que eu não vou sair. Eles não vão deixar. Me ajuda. E aí, você, professora, né, professora de escola pública, como é que você atua com isso? Gente, eu estou falando de 1990, né? Então, vamos entender as realidades uma realidade demarcada, né, datada e etc. Eu fiquei desesperada, conversei com A, com B, com C, com D. Eu falei, quer saber? Eu vou lá, eu vou falar com o sujeito. Vou lá. Sou eu. Manda aqui, pum, bate nos peitos. 20 e poucos anos, você acha que você, pique cérebro, vão mudar o mundo, não é verdade? E aí eu fui até o local que o rapaz ficava. Eu falei, eu queria falar com o senhor, eu sou a professora do CIEP. Ele falou, estou sabendo, pode falar. E aí eu falei, não, o que está acontecendo? Esse caso do fulano, tá. Ele falou, a senhora é muito abusada, tá? A senhora não tem nada que vir aqui. Pode voltar no pé que veio. Pode desaparecer aqui não é lugar da senhora, não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, nasci de novo, vamos anotar novamente essa data, porque não é? O cara ficou chateado. Não vou conseguir nada, é óbvio, né? Ele não quis nem me ouvir, né? E aí, tá bom. Dali a uns 3 dias, ele mandou um recado por um funcionário da escola.
e me avisou, manda avisar para a professora lá que o garoto dela está liberado. Então, primeiro que foi a oportunidade que ele enxergou na escola. Ele, por si só, ele foi buscar o espaço da escola. Claro que a gente fazia aquela panfletagem bonita, né, Márcia? Saía Com certeza. de noite, né? Fazia até cesta básica para o pessoal, né? Não perder a aula, não sei o quê, não sei o quê. Tinha as nossas estratégias, como diz o Sertor, as nossas táticas. A gente criava lá nossas táticas. Mas ele, por ele mesmo, buscou, até o ponto que ele falou, não tem mais como fazer. E aí não teve como o sujeito, lá do poder paralelo, não enxergar a importância dessa mudança na vida desse cara. Claro que eu não sei se ele pensou dessa forma que eu estou falando aqui com vocês, mas, de alguma forma, ele se sentiu envolvido nessa mudança desse cara e acabou, né, permitindo com que ele... Aí, gente, a história é comprida, eu conversei com umas amigas minhas, a gente arrumou um emprego para ele, porque também não adianta nada você sair do negócio e não ter como se sustentar, você acaba voltando, não é? E, assim... É uma história, né? É uma história que eu acho que simboliza a história de muitos outros, que pode não ter sido essa narrativa que eu estou contando aqui, mas que foi uma narrativa de reinserção social, né? De repactuação desse espaço desse sujeito no ambiente social. E aí eu acho que é lindo, né, Márcia? A gente tem que enxergar, né, de um aluno do PEJA, né, a gente tem que enxergar isso, nós como professores, para conseguir levar nossa prática adiante, porque não é conteúdo apenas, né? É uma sensibilidade. Eu não tive assim, um caso de ter ido até o local como Cláudia, mas o meu, eles chegavam cedo para me contar, para conversar, e aí eu aproveitava essa hora poxa, mas vocês, o que adianta? A senhora está falando, a gente ganha muito, num dia, numa semana a gente ganha... O que adianta você ganhar esse X se você não tem liberdade para ir com uma namorada no cinema, para ir num shopping, entendeu? Então, aí, essa conversa, porque aí a gente, no início, eles chegavam e a gente ficava na rodinha, conversando, um falava uma coisa, outro falava outra. Eu tive um caso de um menino, um rapaz, até ele era bonitinho, bem bonitinho. Ele andava até mais ou menos arrumadinho, mas ele estava entrando para o envolvimento lá, né? E aí ele chegava cedo, mas ele não estava firme. Se era isso mesmo que ele queria. Eu acho que ele estava mais empolgado com entusiasmo de em volta, de amigos. E aí todo dia eu colocava para ele, você pode ir no cinema, pegar sua namorada e ir no cinema? O que adianta você ter esse dinheiro no bolso e não ter liberdade? Porque você vai andar na rua com medo de quê? Medo de polícia, de alguém que está te vendo. Você não tem essa liberdade. E aí começou assim, essa nossa conversa começou, cada dia a gente ia se aprofundando mais, entendeu? E aí chegava um outro, posso ouvir, professora? Pode. E assim nós fomos. E aí eu comecei a dar responsabilidade para ele. Me ajuda a tomar conta do banheiro, ver se o banheiro está ficando limpo, o banheiro dos homens. Eu dizia, eu não gosto de entrar em banheiro dos homens, ver se está ficando limpo, me ajuda. E, olha, nosso CIEP está aí, Rosana, que me diz, pode dizer, nunca teve um banheiro pichado, carteira quebrada, de quebrar nada, sabe? Eles ajudavam a gente. Então, isso, assim, você se sente muito recompensada. Meninas que tinham arrumado namorado, que o namorado vinha conversar com a gente, entendeu? Tinha uma, então, a Regina, lembra da Regina, ou Rosana? Regina fazia questão de segurar a bolsa, igual criança pequena, segurar a bolsa da professora para levar até o portão, e aquela necessidade de falar com a gente. Eu acho isso assim, maravilhoso. Coisas que a gente conseguia passar para eles, que eles não tinham em casa, não tinham na rua, entendeu? Porque a família, cada um sai para um lado quando sai, quando tem família.
Então, isso, para mim, ficou marcado mesmo na gente. Eu acho que essa união, esse carinho, essa troca, e quantas coisas que nós não aprendemos com eles, né? A gente chegava crente que sabia tudo, não. A realidade, muitas coisas nós aprendemos com eles. Então, é enriquecedor mesmo, é enriquecedor, é maravilhoso. Márcia, Só quem passa é que pode dizer, não é? Márcia usou um termo, e agora, logo no início da fala dela, de que fazia rodinha, né? Rodinha com aluno de PEJA, rodinha, roda de conversa, escuta. É na escuta que o amor começa, galera. Né? Não se estabelece nenhuma aprendizagem, não se estabelece contato com o aluno sem diálogo. A gente precisa ouvi-los sempre, de pequenininho ao adulto. Isso. E eles até nem fazem as coisas, porque às vezes eles ainda vêm meio inflamados da rua, da onde vivem, mas eles nem fazem nada para não ferir a gente. Entendeu? A preocupação deles, por que eu vou... Não, mas ela é legal com a gente, é gente firme com a gente, como é que eu vou fazer isso para atrapalhar, deixar ela chateada? Não, então, ali vai puxando o outro. Só quem viveu que pode, né? E quem está vivendo agora, com certeza. A escola como ponto de apoio, né? Professor como ponto de apoio, como ponto de segurança, né? Eu estou só aposentada, eu já tenho 20 anos, né? E realmente parei com tudo de educação. Mas, assim, quando eu falo isso, eu me lembro, eu fico vendo como se fosse um filme na minha vida, me empolga muito. Já deu para notar, né? Eu não paro de falar. Mas é isso. Aproveita e deixa uma mensagem para os alunos do PEJA, para os alunos que ainda estão em dúvida de ingressar no nosso PEJA, para os professores, futuros professores. Deixa uma mensagem, eu acho, até já engatando aí um pouquinho no que você já tinha acabado de falar, falando do nosso papel como professor e como escola, né? Desse ponto de apoio, dessa relação que faz com que a gente torne o PEJA isso tudo que a gente está falando. E é como você acabou de falar também, só quem viveu e quem vive sabe, só quem está dentro da escola, quem vive o PEJA, é quem está sentindo, é quem sente, né, como é essa relação e como ela tem que ser mesmo para a gente conseguir mudar a vida dessas pessoas. E também que elas mudem a nossa vida o tempo inteiro. Aproveita e deixa uma mensagem para esses alunos aí, para esses alunos e professores. Até mesmo colegas nossos, às vezes, duvidam um pouco que isso pode acontecer, né? Tem gente que fica com um pouquinho de desconfiança, mas nós vivemos isso aí. A mensagem que eu quero deixar primeiro para os alunos, tá? Que confiem na gente, que nós estamos praticamente não só para ensinar, trocar os conhecimentos, mas com o coração muito aberto para poder ajudá-los, para ajudar a crescer, para essa troca que é fundamental. E para os colegas, eu quero dizer que é uma coisa tão boa que eu acho que eles devem experimentar e não vão querer nos deixar, não. Experimente para ver, porque é muito bom. Simples, minha mensagem, mas é de coração. Perfeito. Cláudia. Falo depois disso, né? Olha o fogo que joga, Lidiane, com Márcia aí. Era para eu ter te chamado primeiro, Cláudia, desculpa. Márcia, com essa raiz toda e com esse céu todo tão bem definido, tão bem desenhado, e é uma honra. Paixão, Cláudia, paixão. É isso. E, turma, o que eu posso falar aqui, né, depois de Márcia? Com relação aos alunos, eu penso que a gente está vivendo um momento, especialmente esse momento de mudança
no mundo inteiro, né? Que eu acho que ficou cada vez mais claro que a nossa riqueza é aquilo que a gente leva no coração e na cabeça, não é? Então, o coração a gente vai construindo a partir das vivências que nós temos, dos valores, nas relações que nós estabelecemos, e aí a gente vai, né, construindo. E a cabeça a gente também vai construindo através das nossas relações. Mas existe um lugar que é privilegiado na sociedade, que é esse lugar que a gente para refletir sobre as coisas do mundo, para aprender e para ensinar. E esse lugar ainda é o espaço da escola, né? A gente aprende coisas em qualquer lugar, na internet, na rua, em qualquer lugar a gente aprende. Mas esse lugar privilegiado de troca, de construção, de organização desses saberes, dessa riqueza, essa construção de riquezas, ainda é a escola. E esse é um direito de toda pessoa. Se por acaso, em algum momento, esse direito te foi negado, não vire as costas para ele, não. Corra atrás desse direito, que a EJA está aí para isso mesmo. O meu sonho, e aí eu vou chocar alguns corações, o meu sonho é que a EJA, num futuro próximo, não exista mais. Porque se a EJA existe hoje, é porque a gente errou muito enquanto sociedade há anos atrás com essas pessoas. E a gente não pôde garantir a formação desses sujeitos como todos os outros, né? É a tal da disparidade, da desigualdade que fica muito expressa, né, nesses corpos que não conseguem alcançar os mesmos direitos que os demais. Então, é um direito seu. Entenda a EJA como um direito seu e uma certa até reparação nossa social com o que nós fizemos com você. Então, não deixe de participar, não deixe esse teu direito para trás. E aos professores, meus queridos colegas, que oportunidade maravilhosa que a gente tem de aprender com essa turma. Eu lembro que quando da implantação do PEJA 2, que chegaram os professores que no município do Rio a gente chamava de P1, são os professores de disciplinas específicas, como eles estranharam, né, essa dinâmica, como essa coisa do conhecimento particularizado, encaixotado, foi um desafio, e como depois nós ouvimos esses colegas falando da grandeza dessa experiência. Então, como Márcia já falou, estão todos convidados. O banquete está servido. E aí fica a critério de cada um, né? E eu quero fechar agradecendo imensamente a minha amiga Márcia, a amiga Lidiane, a amiga Rosana, por essa oportunidade da gente ter essa conversa aqui tão cara, tão profunda e carinhosa das nossas vivências e memórias. Muito obrigada, viu? Cláudia, muito obrigada. Márcia, muito obrigada. Vocês não sabem como está sendo assim muito bom para mim ouvir o que vocês têm para falar e saber o que determinou o que eu faço hoje, né? O que eu tenho hoje em sala de aula, porque vocês são as raízes do PEJA, vocês fundaram, né, o nosso PEJA, até a nossa abordagem, a maneira de trabalhar, ela começou com vocês. Se hoje eu trabalho do jeito que eu faço, ela tem uma inspiração. Então, assim, muito obrigado por essa conversa, por essa troca, essas informações diferentes que eu tive sobre a implementação e sobre todo o processo, né, de mudança do juvenil para o jovem adulto, que é muito importante a gente saber que as coisas não caíram de mão beijada, porque às vezes parece, né, que só surgiu o PEJA, que ele não é uma luta, mas, na verdade, não. Ele é uma luta e a gente tem que continuar lutando para que ele continue firme, né, na nossa secretaria. Rosana, quer dar alguma palavra final antes de eu finalizar nossa conversa? Sim, quero agradecer muito a vocês três. Termino aqui emocionada porque esse projeto Céu e Raízes, fazendo assim uma reviravolta nos nossos sentimentos, um mergulho profundo em cada raiz, trazendo surpresas tão maravilhosas. Não sei se vocês têm acompanhado, quem não tem acompanhado, procura aí lá nas nossas redes,
da 11ª CRE tem sido gratificante, enriquecedor. Cada encontro desse, cada filmagem dos professores. Eu termino dizendo que nós temos muito a fazer diante de tudo isso que vocês trouxeram, que vocês trocaram, que engrandeceram aqui nossa alma. Temos muito, muito a fazer. E a gente tem que começar por algum lugar, né? Bora começar, bora continuar. Não desistam, não desacreditem. Beijo. Obrigada, Rosana. Muito obrigada pela oportunidade, né, desse encontro. Muito obrigada a toda a equipe da GED. Eu queria finalizar falando sobre uma sementinha, porque, na verdade, para a gente estar aqui, né, falando sobre raízes, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso céu, a gente teve uma semente. Quem começou todo esse movimento, que foi Paulo Freire, é o nosso patrono, né, o patrono do PEJA, o fundador da ideia de jovens e adultos, e que esse ano completaria 100 anos no dia 19 de setembro. Então, eu queria só finalizar esse encontro com uma frase: é impossível existir sem sonhos, que traduz exatamente o que nós conversamos aqui desde o início, né? O PEJA foi sonhado, foi idealizado e foi colocado à frente, né? As pessoas agiram para que ele existisse. Então, finalizo com essa frase de Paulo Freire. Muito obrigada por vocês terem conversado comigo aqui hoje e muito obrigada a você que está assistindo. Passe esse vídeo para várias pessoas, conecte pessoas com essa ideia do PEJA para que a gente continue realizando o nosso sonho. Um grande beijo.